Agora, notem agora, não há nada, há simplesmente espaço. Não há luz, não há trevas, não há nada. Isso simplesmente não parece nada, mas ali dentro está um grande ser sobrenatural, Deus Jeová, que encobriu todo o espaço de todos os lugares em todos os tempos. Ele era de eternidade a eternidade. Ele é o início da criação. Aquele é Deus. Nenhum movimento de átomo no ar, nem nada, nem ar, nem nada. Mas, todavia, Deus estava lá. Aquele era Deus. Agora, vamos assistir por uns poucos minutos e depois de um tempo, nenhum homem o tem visto. Agora, aquele é o Pai. Aquele é Deus, o Pai. Agora notem, então depois de um tempo eu começo a ver uma pequena luz sagrada começar a se formar, como um pequeno ralo ou algo. Você só poderia vê-la por olhos espirituais ao olhar agora. Enquanto estamos olhando, toda a igreja agora, nós estamos em pé sobre um grande corrimão, observando o que Deus está fazendo. E nós chegaremos diretamente a esta pergunta aqui, e vocês verão como Ele é atrás. Agora, ninguém tem visto a Deus. E agora, a próxima coisa que nós começamos a ver, olhando por olhos sobrenaturais, nós vemos uma pequena luz branca se formando lá fora. O que é aquilo? Aquilo foi chamado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou ungido, ou a unção, ou como eu ia dizendo, a parte de Deus começa a se desenvolver em algo de maneira que seres humanos pudessem ter algum tipo de uma ideia do que era aquilo. Era uma pequena, fraca, uma pequena luz movendo. Aquela era a palavra de Deus. Agora, Deus deu a si mesmo ao nascimento a seu filho, o qual era antes de alguma vez houvesse um átomo no ar, para fazer um átomo. Aquilo foi, vejam, Jesus disse: glorificai-me, Pai, com a glória que nós tivemos antes da fundação do mundo. Vejam, bem ali. Agora, em São João 1, ele disse: no princípio era o Verbo, quando o primeiro... E o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se desdobrando a um ser humano. Agora, observe como ele o fez. Agora, lá atrás, então, quando esse pequeno ralo vem, agora, nós ainda não podemos ver nada, mas simplesmente pelos olhos do sobrenatural, nós vimos um ralo ali. Agora, aquele é o Filho de Deus, o Logos. Agora, eu posso vê-lo brincando ao redor como uma pequena criança à porta do Pai, com toda a eternidade. Vem? E agora, então, em sua preparação imaginária, ele começa a pensar no que as coisas seriam. E eu posso ouvi-lo dizer: haja luz. E quando ele disse, um átomo rompeu e o Sol veio à existência. Girou por centenas de milhões de anos, formando píncaros e queimando e formando como é hoje, ainda queimando, ainda quebrando átomos. Se a bomba atômica alguma vez se soltasse, a corrente atômica tomaria. Esta Terra seria como o Sol, além simplesmente estourando e explodindo. E se você pudesse ficar de pé em outro continente e olhasse para isto, pareceria outro Sol, onde os átomos estariam queimando esta Terra. Se aquela corrente alguma vez se soltasse e ele simplesmente começasse a girar, girando daquela maneira, milhões de milhas, alcançaria essas grandes chamas de bilhões de Fahrenheit de calor que sai daquele Sol. Agora, observe isto agora, lindo. Agora, ele fez o Sol. Então, a primeira coisa que você sabe, um grande clinker caiu dele. Pesava cerca de simplesmente parecido com esta Terra. Foi... então este Logos aqui agora, o Filho de Deus, o está observando. Ele o deixa cair por umas centenas de milhões de anos. E ele o para. Então outro se solta. E ele deixa isso soltar e cair por milhões de anos. Então ele para. Agora nós estamos de pé vendo isto vir à existência.
Agora, ele tem algo em sua mente, e o que ele está fazendo? Ele está escrevendo sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que este homem alguma vez olhou foi as estrelas, o zodíaco. E é perfeita, simplesmente. Isso se encaixa com esta Bíblia aqui. Isto começa. O primeiro do zodíaco é a Virgem. Está vendo? Está certo? O último do zodíaco é o quê? O leão. O leão. Esta é a primeira vinda de Jesus. Ele veio através de uma virgem. A segunda, ele vem como leão da tribo de Judá. Vem e ele escreve tudo. A era de câncer e tudo mais. Agora, ele coloca tudo isso no céu e o estabelece. Todos esses meteoros, pedaços de terras ou de sol pairando aqui. Agora, quando a ciência sai para procurar por aqueles projéteis que caem, aquilo não refuta Deus. Aquilo só prova isto para mim. Vejam, aquilo só faz isto mais real. Agora notem, todos esses projéteis pairando ali fora, longe daquele sol quente e saindo através do ar, é lógico, eles se acumularam. É a primeira coisa que você sabe. Isto começou simplesmente um iceberg. Agora, aquilo era a Terra vindo à existência. Só um grande velho pedaço de brasa que se soltou no além. Bem debaixo disso agora não há nada mais do que um vulcão em erupção, queimando completamente. As erupções vêm de todos os lados, vulcânicas, e a ciência alega que este mundo é a crosta no topo dele, onde nós vivemos. É simplesmente parecido com a pele de uma maçã. E Agora, a 25 mil milhas ao redor, é provavelmente 8 mil milhas, que seriam aproximadamente 8 mil milhas de espessura. E simplesmente pense, ali dentro está um vulcão queimando, e 2/3 da Terra, mais que 2/3 dela, está na água, e 1/3 dela está em terra. Cerca de 1/3, e simplesmente olhe para esta crosta na qual estamos vivendo. Está cheia de explosivos perigosos, gás, gasolina, óleo, tudo. Está certo? E os 2/3 dela, mais que 2/3 dela, água. Qual é a fórmula da água? 2 partes de hidrogênio e 1 parte de oxigênio. Explosivos. Há suficiente eletricidade em cada parte para separar o calor do frio. E isto produzirá suficiente eletricidade para explodir um espaço. Você pode pôr átomo suficiente, uma bola de golfe, para explodir Nova York na face da Terra. E então o homem assenta em um caldeirão do inferno, bate no próprio peito e desafia a palavra de Deus e diz: não há tal lugar como o inferno. Eu tenho isto aqui embaixo, daqui a pouquinho. Nós vamos chegar a isto, vem? Você se assenta em um grande caldeirão disto todo dia. E enquanto você está aqui, você está sentado exatamente sobre isto, e o inferno está simplesmente debaixo de você. E agora notem, mas agora, quando isto foi primeiro encontrado, quando Jesus... Agora, observe o pequeno Raul além agora. Eu posso vê-lo se mover para esta terra e ficar acima do topo dela e começar a movê-la aqui perto do sol. Não é nada além de uma grande bola de gelo, e quando ela começa a derreter, então enormes geleiras começam a atravessar as terras do norte e descem. E quando fez isto, cortou fora o Kansas e o Texas e todos aqueles lugares lá, e seguiu até o Golfo do México. E a primeira coisa que você sabe, a coisa toda foi coberta por água. Então, agora nós chegamos a Gênesis 1. Nós chegamos à Bíblia agora, em nosso quadro na Bíblia, Gênesis 1. O mundo era sem forma e vazio, e a água estava sobre a face do abismo, correto? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Agora, ele separou as águas, levantou as colinas e a terra, e assim por diante, e secou a vegetação e tudo. Ele fez a lua e estabeleceu seus limites no mar, para que assim ele não pudesse passar. Ele tomou todas aquelas coisas juntas e fez todas as coisas, toda a vida animal, os pássaros, as abelhas, os macacos e o que quer que fosse, colocou todas aqui na terra. E então ele fez o que diz essa pergunta agora: façamos quem?
Pai e Filho, o homem, à nossa imagem.